Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia, é um prazer estar com vocês e agradeço assim a confiança, né, tanto dos pastores como da igreja, de me dar esse privilégio de estar com vocês. E isso nunca foi pesado, isso tem sido realmente um prazer, de a gente poder caminhar junto há muitos anos e de nos acompanharmos, não é? Tanto próximos ou um pouco afastados. Eu me lembro do irmão, não é? Falava assim da outra denominação no outro arraial, mas graças a Deus que a gente participa do mesmo, não é? Do mesmo corpo. Eu tenho algumas questões hoje. A palavra é simples, mas foi então interessante que nessa preocupação de pregar, não é? De trazer uma mensagem, e vamos dizer assim, vocês sabem, ruminante, né? Eu sou das pessoas que fica ruminando, de vez em quando volta, eu fico mastigando, engulo de novo, depois mastigo um pouco mais, e vou processando assim muitas vezes. Mas uma dessas preocupação e oração, a semana passada, então, me veio essa... eu não sei dizer se foi, como dizer assim, se eu ouvi, se eu pensei, mas uma forte impressão no meu coração justamente da palavra para ministrar hoje aqui. Então, é uma coisa interessante. E eu quero começar contando uma história dos meus netos, né? Eu tenho uma prática de caminhar com eles. E agora já tem o Rafael, que é o menorzinho, né? Ele começou a caminhar. E ele já começou numa rotina. Para minha neta Yasmin, as primeiras vezes que a gente foi caminhar, eu falei para ela assim, olha, é muito importante a caminhada. E eu ensinei para ela, de manhã é a caminhada matinal. A gente tem que caminhar. E de tarde, a vespertina. Então, quando eu chegava lá, eu dizia para a Yasmin, tu já caminhou a tua caminhada matinal? Ela disse, não, então vamos caminhar. E saímos caminhar, então e ela me dizia assim, para onde tu quer ir? Para lá, então vamos caminhar. E íamos caminhando junto, conversando. O meu neto agora, ele tem 1 ano e 4 meses. 4 meses, né? Ele já começou a caminhar. E olha, agora não precisa se dizer muito, ele é muito rápido no raciocínio. Vamos caminhar, ele levanta e larga tudo que tem para caminhar. E nós estabelecemos algumas coisas, né? E uma delas é para ir para a horta, ver os tipos diferentes de folhas, a cor diferente das folhas, o cheiro das folhas. E ele então já pegou uma rotina. Agora ele gostou muito de me ver rachando lenha. Até é perigoso, mas ele quer ficar perto e ele quer rachar lenha. Então eu já ensinei ele assim os tipos diferentes de lenha. O cheiro dessas lenhas, o aspecto, e ele bota a mão, ele cheira, né, a lenha, e ele tem então essas coisas assim, né? Aí depois assim, rapaz, vem para cá, vamos sentar aqui e conversar com o homem. Ele veio correndo e sentou num pedaço de toco de lenha, e eu sentei, olhei para ele e comecei a conversar algumas coisas com o homem. E eu fiquei tão admirado que ele realmente prestava atenção e me olhava nos olhos. Eu disse, que coisa, né? Que coisa, 1 ano e 4 meses. Mas a coisa que mais é engraçada, e até tem videozinho agora aí rolando, é que eu tenho uma forma de assoar o nariz. E ele viu. A minha filha, como também não perde, né, oportunidade, ele teve um probleminha lá de coriza, né? Teve que assoar o seu nariz, e ela disse assim, assoa o nariz como o vovô. Filmaram isso, né? Então tá virando meme isso aí, né? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A vida cristã é uma caminhada. A gente vai caminhando com Deus. E a gente vai caminhando e tendo um relacionamento com Deus. Só um esclarecimento antes de ler a palavra aqui, eu gostaria de fazer. Na nossa caminhada com Deus, nós temos muito a ideia, e isso que eu vou falar agora é psicologia. A gente tem muita ideia do coletivo, da igreja.
A gente sempre se refere à igreja e quando a gente se refere ao grupo, a responsabilidade se dilui. Quando a gente fala em grupo, a responsabilidade se dilui. O que quer dizer? Eu estava vendo aqui o anúncio do Joad, né? E o pastor Abel com esse esforço de tentar dizer assim, a igreja. E aí o que a gente pode dizer assim? Não, mas isso é a função da igreja. Na verdade, é função tua. É função minha. Mas na nossa cabeça, quando a gente fala, é função da igreja, é de todos. Se é de todos, é pouco minha. É da igreja. Então, na nossa cabeça, muitas vezes funciona assim quando a gente vai falando de algumas coisas. Não é? Então, é a palavra que eu vou trazer para vocês hoje. Ela tem muito essa função. A gente vai estar falando no grupo, a gente vai estar falando na igreja, mas eu quero que tu saiba que é para ti e é para mim. Tu pessoa, tu indivíduo. É a nossa caminhada individualmente com Deus. Tá certo? Não é o mover de toda a comunidade com Deus. É o mover de toda a comunidade tu com Deus. Por isso que é importante essa palavra aqui. Então, Tiago, capítulo 1, e verso 18. Eu escolhi essa palavra aqui, eu vou dar uma viajada na introdução aqui, mas o Tiago, eu escolhi um dos camaradas meio chato, né? Para nós ler uma palavra aqui. E esse Tiago, capítulo 1, verso 18, até o 25, olha o que o Tiago, né? O Tiago era aquele tipo de pessoa meio direto demais, né? Mas fica bom também, né? Tiago 1 e 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Até aqui tá bom, né? Porque daí, não, primícia quer dizer se eu sou primeiro, sou o melhor, não é? Mas ele vai começando aqui. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Ele fala aqui, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O que ele quer dizer aqui? Não está falando para pecadores, está falando para cristãos. Ele está dizendo assim, olha, a palavra de Deus em voz enxertada pode te salvar, pode te ajudar. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, com narrativas. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu disse para vocês, né, o Tiago ele é meio direto demais. O que na verdade, na semana passada começou a brotar muito forte no meu coração, e são coisas que eu estava preparando já. Na caminhada com Deus, primeiro a gente tem aquele oferecimento de uma vida diferente de Deus. Existe uma vida de Deus. Uma vida que Deus colocou à disposição do ser humano. E nessa vida aqui, João 1 e 4, ele vai dizer de uma maneira tão bonita, não é? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O João vai mostrar de uma maneira tão linda, não é? E diz que todo quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, tem um oferecimento da parte de Deus na sua palavra, dizendo assim, olha, tem vida. E eu me lembro quando era adolescente, jovem, nós evangelizávamos e tinham as 4 leis espirituais. Não sei se alguém lembra desse tempo.
Eu já sei a tua idade, então. Eu já comecei a ver alguns aí da minha turma. Mas assim, nós aprendíamos, né, as 4 leis, mas me impactava muito daquelas palavras que diziam assim, ele veio para dar vida e vida em abundante. O que era vida abundante? A vida completa. Uma vida com significado, uma vida com propósito. E eu me lembro daqueles tempos nos anos 80 que a gente fazia isso, não é? De trazer a ideia que tem uma vida de Deus à disposição de nós. Eu estava ouvindo a preocupação do pastor Pedro, dos assuntos das notícias, não é? E a gente tem dado tanta atenção a tantas coisas que não têm importância. Mas uma coisa que tem importância no nosso tempo, existe uma vida com Deus, cheia de propósito, uma vida boa. Desfrutar dessa vida é uma coisa importante. Disso aqui, eu acho interessante assim que o João ele vai dizer no primeiro capítulo ali, né, do Evangelho, ele vai dizer assim, olha, dele recebemos todo, graça sobre graça. Da sua plenitude nós recebemos. Ou seja, essa vida, quando diz da sua plenitude, é uma palavra forte, não é? Porque de tudo que Deus tem, de todo o poder, de tudo que Deus Ele nos dá. Graça sobre graça. O que quer dizer isso? Nem bem recebemos algo, tem algo mais a acrescentar. Ela é crescente. A graça, por mais que a gente esteja desfrutando de algum benefício da vida de Deus na nossa vida, vem mais graça sobre nós. E quando a gente acha que isso terminou, vem mais graça. É graça sobre graça. Vai empilhando graça. Deus continua agindo conosco com a sua graça. É uma vida boa. É uma vida para ser desfrutada. Não é pesada a vida de Deus. Ela é graça sobre graça. É boa. E por isso a gente começa a ter uma vida para Deus. A gente oferece também a nossa vida. Assim como Ele nos amou, nós amamos Ele. Assim como Ele se entregou, nós nos entregamos a Ele. Então começamos a ter uma vida para Deus, que é a nossa caminhada. Agora, eu acho interessante o exemplo do Paulo. Paulo dizia assim, não são os filhos que têm que entesourar para os pais. Hoje tem uma deformação, não é? Quero que meu filho seja jogador de futebol, porque um dia ele vai ter um grande, né, salário, e esse salário vai me encostar também. Não, não. O que a Bíblia diz que os pais devem entesourar para os filhos. E o Paulo vai dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar uma coisa importante. Ele vai dizer assim, olha, eu estou disposto a me oferecer e a me gastar, amando vocês mais, mesmo que não seja amado. Eu vou amar mais. Então, é interessante essa vida para Deus e a vida com Deus. Ela vai... Isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui é uma introdução que eu quero mostrar para vocês. E depois a gente vai ver um pouquinho com o Tiago na prática isso. Por exemplo, da intimidade com Deus. Nós temos o Enoque. A Bíblia é tão expressiva quando começa lá em Gênesis 5. Andou o Enoque com Deus e já não foi mais, porque foi tomado para si. Que coisa impressionante, não é? No Velho Testamento, teve um homem que conseguiu andar com Deus. Eu me emociono porque fico pensando assim, o meu netinho, o Rafael, não é? Já tem o prazer de caminhar com o vovô. Ele não acha uma coisa ruim caminhar com o vovô. Agora, tu imagina um homem que conseguiu aprender em Gênesis. No início da Bíblia, ele conseguiu andar com Deus. É impressionante também, eu achei interessante aqui com Alá, que é a palavra hebraica que é usado andar com,
nesse tema, né? Quer dizer que ele andou, dá a entender uma relação íntima, não é? Mais próxima. Um estilo de vida consagrado. Quer dizer, de alguma maneira ele chamou a atenção de Deus, que Deus tomou para ele. Então, na sua geração, Enoque foi... Está lá a genealogia, né? Mas naquela genealogia destaca Enoque como uma pessoa que conseguiu andar com Deus. Capítulo 6 de Gênesis, da mesma maneira. Está a corrupção do ser humano, está uma crise na sociedade, está terrível, violência, mas a Bíblia não tem coisas na Bíblia que são assim, por acaso não. A palavra mas, graças a Deus, mas Noé chamou a atenção de Deus. Noé, na sua geração, andou com Deus. Tu imagina, então, que Deus olhou para Noé e teve que revelar para Noé: vou necessitar fazer uma obra, mas existe um escape. E assim Noé preparou a arca, vocês sabem tudo isso aí. Só para mostrar para vocês esse estilo de vida no Velho Testamento é o mesmo de agora. Então, para que nós somos chamados? Para conhecer a Deus. E nisso aqui é um contínuo, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é algo estático. Não é algo que, tudo vem numa cápsula, tu toma e ficou tudo resolvido. Não. É um conhecimento contínuo. Dia após dia. Ano após ano. Toda uma geração de caminhar com Deus, conhecendo a Deus. Cada vez se conhece mais. Tem um detalhe também que nós fomos chamados para a salvação. Ou seja, qual é o desejo de Deus para conosco? Para que a gente tenha uma vida nova, que a gente se salve, não é? Mas lá em Filipenses capítulo 2 tem um termo interessante, que no verso 12 a 13, que Paulo vai dizer para os filipenses assim: olha, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a gente recebe a salvação como uma base, mas a gente tem que desenvolver essa salvação. O que quer dizer isso? Deus me salvou, mas eu trabalho a minha salvação. É eu que produzo, do que Deus me deu, um crescimento. E tem outra versão que diz: operai a vossa salvação. Trabalhem a salvação de vocês. Desenvolvam. Ou seja, eu posso dizer assim que o crescimento vem no corpo de Cristo, dependendo se tu desenvolve individualmente a tua salvação. Então nós somos chamados à salvação e para desenvolver essa salvação. O que quer dizer isso? A salvação em nós traz frutos e esse fruto aparece. Já lá no começo da pregação do Evangelho, o João Batista dizia assim: mostrai frutos deste arrependimento. Então, tem obras, não é? Tem outro detalhe aqui, que nós somos chamados a seguir Jesus. Quando Jesus diz: vinde após mim, não é? Nós somos chamados para seguir as suas pisadas. Lá em 1 Pedro 2:21 a 25, é tão interessante que Pedro vai largando assim, diz assim: não, mas nós somos... Ele está falando do sofrimento. E ele vai chegar no momento que vai dizer assim: mas nós fomos chamados para seguir as suas pisadas. Assim como nós também, não é? Vamos seguir. Então, aquele que diz, agora João, né? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Vai complicando o assunto, não é? Aquele que diz: eu sou cristão, deve ser igual a Cristo. Aquele que diz: eu sou cristão, deve andar como ele andou. Então, aí, Jesus, alguém diz assim: não, mas Jesus e a lei, não, mas na verdade, Jesus veio cumprir a lei. Ele não suspendeu a lei. Muita gente interpreta mal isso. Ele inclusive, ele não amplia a compreensão da lei.
Então, nos evangelhos, Jesus vai mostrando assim, vocês ouviram falar isso, mas eu digo para vocês, é muito mais do que isso. Quando Jesus está lá, ele diz assim, olha, um dos mandamentos, né? Está lá entre eles que a gente tinha que ter um amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus toma esse conceito e diz assim, olha, ame uns aos outros como eu vos amei. Ampliou. É a mesma questão, mas ele ampliou. É mais pesado. Amar o próximo como a nós mesmos, às vezes é fácil, porque a gente nem se ama muito. Então, amar mais ou menos os outros, muitas vezes a gente não se cuida. Então, cuidar os outros. Agora, quando diz assim, nós temos que cuidar do outro como Jesus cuidou. A gente tem que levar as cargas um dos outros como Jesus levou, é um pouquinho diferente. Isso tudo é só introdução, irmão, só para nós ver umas coisas aqui, só para a gente refletir, perdão. Nós somos exortados também, irmãos, a crescer na graça e no conhecimento. Nós recebemos essa vida de Deus, mas a função de crescer na graça e no conhecimento é nossa. Lá está bem claro em 2 Pedro 13, 14 ao 18, que antes crescei na graça e no conhecimento. Então, são funções nossas. Agora, é interessante, irmãos, que a igreja primitiva e os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Não seguiam o caminho. Paulo perseguia os do caminho. Então, essa questão assim, eu achei interessante da comparação, né, lá em Atos 9 e 2, 19 e 9, 24 e 14, fala exatamente isso. E o que representava isso, irmãos? A fé e a prática cristã eram tidos como uma figura do caminho. A fé e a prática cristã é o caminho, irmãos. Então, a nossa vida é a vida do caminho. Nós vamos caminhando. Nós estamos peregrinando. Nós estamos caminhando. Eu achei bem interessante aqui da primeira igreja, não é? A igreja primitiva. Eles tinham muito isso, não é? Era a identidade da primeira igreja ali em Jerusalém. Os do caminho. Por quê? Porque eles seguiam Jesus. Eles eram do caminho. Eles estavam seguindo, não é? Eles estavam em movimento. Não era uma igreja estática, não era um povo estático, é um povo que seguia, que caminhava. Eram os do caminho. Então, o caminho não era somente uma coisa intelectual, filosófica, não é? Era uma maneira de viver. As pessoas viviam caminhando, não é? Seguindo os ensinamentos de Jesus em todos os aspectos da sua vida. As pessoas viam esse povo que está caminhando. Numa das cidades, houve uma acusação, quando Paulo chegou lá para pregar, aqueles que estão caminhando por aí e transtornando o mundo, chegaram aqui também. Eles sempre estavam indo. Eles entenderam o ir de Jesus, mas aqui eu queria me referir mais como um estilo de vida. Eu dou um exemplo aqui para vocês, como é que é um exemplo mais prático. O cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava à beira do caminho mendigando. Quando viu Jesus passar, seguramente ele conhecia, já havia tido conhecimento de Jesus. Que quando Jesus passa, diz que Jesus estava saindo da cidade. Ele entrou em Jericó, e a relação que tem aqui é que ele estava saindo da cidade. E quando ele está saindo da cidade, ele começa a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é tão interessante esse tema assim, não quero tomar muito espaço aqui, mas dizer que daí de todos os transtornos, Jesus manda chamar ele e Jesus faz a pergunta: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. E é tão interessante, irmãos, que chega no momento assim, lá no versos Marcos 10 e 52, diz assim: agora, depois de que ele foi curado, ele seguia Jesus no caminho.
Então, vamos entender aqui. O cego de Jericó na beira do caminho, sentado mendigando. Tinha um certo conhecimento de Deus, mas estava na beira do caminho. Mas quando vem Jesus, se apresenta, ele recebe uma virtude, recebe uma cura, ele começa a seguir Jesus no caminho. Então ele já está caminhando com Jesus. E isso é a nossa vida. Terminando essa série, assim, só para nós chegar, os exemplos de Jesus e os discípulos. Jesus chega um momento que Jesus envia 70 discípulos. Alguém chega a dizer que é 72, mas eles arredondavam para ser melhor. Mas 70 discípulos. Tem essa versão. Então, Jesus tinha um relacionamento com muitas pessoas, mas dentre todas essas pessoas, 70 discípulos. De repente, Jesus escolhe 12 para andar com ele. Mas dentro dos 12, irmãos, tem um círculo mais íntimo, que é Pedro, Tiago e João. Um círculo mais íntimo. Ou seja, tem 70 caminhando com Jesus, de repente tem destaque de 12 e agora de 3 discípulos. E esses 3 discípulos tiveram um pouquinho mais que os outros. Os 70 tiveram algum aspecto na caminhada com Jesus, os 12 tiveram muito mais na caminhada com Jesus, mas 3, muitas vezes mais. A transfiguração, a cura da filha de Jairo, a agonia do Getsêmani. Jesus teve essa intimidade de chamar esses 3 e dizer assim, fiquem comigo e me ajudem nesse momento difícil. O próprio Jesus buscou esses 3 e disse assim, olha, eu quero que vocês estejam comigo nesse momento. Vocês imaginem essa... Tinha muita luta lá por tal do trono, quando Jesus disse que eles iam reinar, cada um num trono, né? Deu uma lutinha lá e alguns até tentaram fazer algumas artimanhas, usar a mãe, que era uma cooperadora, né? Ajudava na caixinha, no ministério de Jesus. Mas Jesus, ele tinha esses 3, que no momento difícil ele chamava eles, vem comigo. 3. Mas dentre os 3, ainda tinha mais um, que era o João. De Pedro, Tiago e João, o João. Ele tinha a possibilidade de recostar a cabeça no peito de Jesus. Jesus dizia, e ele foi reconhecido como o discípulo amado. 70, 12, 3... Mas João era o discípulo amado. Quando João vai falar de Jesus lá na epístola, no capítulo inicial da epístola, ele vai dizer assim, os nossos olhos viram, nós contemplamos, nós apalpamos, nós tocamos nele. Eu estive perto dele. Eu abracei ele. As pessoas naquele tempo de João já velhinho, as pessoas estavam começando a ter umas teorias filosóficas, não é? Que o conhecimento era só intelectual, mas estava ainda vivo João para dizer assim, olha, eu estava lá. Eu vi ele. Eu vi a glória de Deus nele. Eu sei que ele é Deus. Eu acho tão impactante, né? Jesus na cruz, ali está Maria e mais um grupo de mulheres, não é? Muitos homens correram, mas ali estavam as mulheres, e está Maria chorando. Jesus olha para Maria e disse, olha, mulher, eis aí o teu filho. E é João que está lá. E aí diz para João, eis aí a tua mãe. Desde aquele dia, este João recebeu Maria e cuidou da Maria. Jesus teve essa intimidade, diz assim, João, eu estou morrendo, eu estou partindo, mas fica para ti essa responsabilidade, cuida da minha mãe. Então, nessa caminhada existe diferença, irmãos.
somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, mas existe diferença entre nós no caminhar com Deus. Pode ser dos 12, pode ser dos 70, pode ser dos 3, mas tu pode ser João. Tu pode ser João nessa caminhada com Deus. Nessa relação, não é? A gente vai tendo conhecimento de Deus, irmãos. Então, eu vou agora indo para a palavra diretamente. Nessa relação de proximidade de Deus, irmãos, não há segredo. Eu não venho trazer uma nova revelação aqui que eu descobri, não é? Que os anjos me disseram, não. É uma coisa muito simples, não é? É uma vida de fé e de conhecer e praticar a palavra. De crer na palavra, não existe fórmula mágica. Como é que eu vou tendo intimidade com Deus? Quando eu vejo baixo uma nuvem. Não, irmãos. Alguém mencionou aqui do sentir, não é? Não precisa estar sentindo, não é? Interessante, eu sou um dos professores do seminário em Taquara, e a gente estava buscando, tem um curso interessante lá que é da psicologia, da teologia aplicada, ou seja, o conhecimento teológico na prática, a prática do conhecimento teológico, é essa a proposta daquele curso. E uma das disciplinas é teologia e espiritualidade. Como é que as pessoas no Velho Testamento demonstravam espiritualidade e como é que demonstram hoje? E eu achei muito interessante, irmãos, que existe nisso aqui uma questão de, por exemplo, não vou dizer erro, mas 3 formas equivocadas. Primeiro, do moralismo. Para mostrar como é que eu ando, para mostrar que eu conheço Deus, eu me visto, eu me porto, né, com o meu corpo. Então, tem muita gente que se fixa muito nisso. Por exemplo, os fariseus. Era para ter uma rendinha lá no final do vestido, eles botavam um rendão. Era para jejuar e orar, eles faziam isso na praça pública, porque as pessoas vissem, não é? É espiritual esse cara. Ele nem lavou o rosto. Olha que espiritual esse cara é. Não é? Então, era uma forma de tentar mostrar, não é? Agora, tem outro também que era do conhecimento. Eu posso me jactar, eu posso me orgulhar, eu posso ser prepotente nisso, dizer que eu conheço Deus. E posso falar muitas coisas, não é? Então, intelectualmente, eu posso tentar mostrar. Mas nós, os pentecostais, temos um problema mais sério, é do sentir. Aí, tu vê, corpo, alma e espírito, não é? O sentir. Nós temos muita facilidade de eu não sinto de Deus. Palavra boa, né? Ou eu senti de Deus, de te dizer isso. Pai, isso às vezes é meio perigoso, né, irmão? Porque eu senti uma coisa, né? E a gente vai vivendo um sentimentalismo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de conhecimento de Deus. Não precisa sentir. Na verdade, precisa obedecer. É simples. É na caminhada, irmãos. Que a gente às vezes não precisa dizer nada para Deus, Deus não precisa dizer nada para nós. Mas a comunhão, irmãos, a aprovação de Deus. Eu conheço Deus e Deus me conhece. Às vezes tem coisas tão íntimas, tu e Deus, que as pessoas não vão conseguir entender. Não estão vendo a tua forma, teu vestido, não estão vendo a tua alma, não estão vendo nada, mas Deus sabe. Que coisa importante isso. Aqui, vamos lá para Tiago. Coisa simples, e aí eu vou concluir essa palavra. Então, a palavra em si vai ser mais rápida. Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Tiago 1,18. O que
ele está falando do 18. Segundo a sua vontade, essa nossa caminhada com Deus é vontade de Deus. Ele quis. Foi Ele que convidou nós para caminhar. Assim como eu fiz com meu neto. Vamos caminhar? Foi Ele que nos convidou para passear. Olha só, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra de Deus nós somos gerados. E a palavra da verdade. Essa vida cristã, essa vida com Deus, essa caminhada com Deus é verdadeira. Ela não nos deixa dúvida. Quando nós recebemos o novo nascimento, quando tudo começou, era treva, agora é luz. Era dúvida, agora é esperança. Mudou a nossa vida. Algo aconteceu em nós quando nós recebemos a palavra, foi gerado em nós, cresceu em nós, deu um fruto dentro do nosso coração e nós começamos uma nova vida. E aí nós vamos então nesse novo nascimento, entendendo que é uma obra graciosa de Deus e tudo, eu quero deixar bem específico, tudo na obra de Deus e tudo de Deus é graça. E por isso precisa fé. É graça. Por mais que a gente vai trabalhar isso, mas a gente tem que entender, é obra da graça de Deus. Um Deus gracioso. É obra de Deus, é Ele que gerou, e Ele graciosamente fez isso. Então o novo nascimento é operado através da palavra de Deus. Então, nós somos então gerados como primícia. Não que sejamos os melhores, mas Deus começou uma grande obra em nós. E essa caminhada a gente vai transmitindo de pessoa a pessoa, de geração em geração. A palavra produziu em mim, e hoje Deus está me usando para, através da palavra, que outros possam ter esse novo nascimento. E aí nós vamos para uma parte mais interessante. Olha só. Então, o crente verdadeiro, ele é centrado na palavra. Não é no que sente, não é no que faz. A espiritualidade é demonstrada no conhecimento e na prática da palavra. Então, o crente verdadeiro é aí. Aí vamos ver. O verdadeiro crente, então, nasce da palavra. Foi gerado. A segunda coisa, o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. E aqui está o segredo. Tudo isso que eu fiz até agora, falei tanto para dizer muito pouco. O que é, na verdade, o que eu queria dizer? Acolha a palavra de Deus no teu coração. O que é acolher, irmãos? Trate com carinho a palavra de Deus. Tem segredo de Deus para a tua vida e essa palavra vai te salvar, vai te ajudar. Acolhe ela. Guarda no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O termo usado, receber com mansidão a palavra. Em vós enxertada, em vós plantada. Acolhei com mansidão. Então, por mais que a gente está falando em Tiago, por mais que o Tiago é muito direto, por mais que o Tiago, ele mais ou menos é como aquele que dá uma cutucada e ainda dá uma mexida na faquinha, né? E dói um pouco algumas coisas às vezes, mas é interessante. Ele diz assim, acolha com mansidão. Seja manso. Recebe com carinho, com amor a palavra de Deus. Então, aqui tem alguns segredos que eu quero mostrar para vocês. Receber com mansidão a palavra enxertada ou implantada me trouxe, me faz referência à parábola do semeador. Só que nós vamos aplicar agora a palavra do semeador como para nós que estamos caminhando. E olha só que interessante. Não vamos ler ali, mas eu vou mencionando, né? Jesus falou de 4 tipos de
de terreno. 4 tipos. Vocês veem, eu falei dos 70, falei dos 12, falei dos 13 e falei de João. Aqui falam de 4 terras. E nós cristãos podemos ser uma delas. Que Deus nos ajude que sejamos a última, a boa terra. Mas vocês sabiam que na boa terra ainda tem diferença? O que Jesus disse? 30, 60 e 100%. Até a boa terra, imaginem. Vamos ver. O primeiro solo, não é? É uma coisa importante, irmãos, que aqui o problema não é a semente. Não é? Aqui o problema não é a semente. A semente é a palavra de Deus. Eu faço menção, já aproveitar que a Mara está aqui. Nós estávamos conversando a semana passada, a Mara estava mencionando algumas coisas. Ela tem só mais uma irmã. Mas as duas foram ensinadas com as mesmas palavras, com os mesmos tratos. Mas a gente está vendo uma diferença na vida dela. Ainda bem que eu casei com a certa. Né? Graças a Deus. Mas assim, só fazer uma referência para vocês. É a mesma palavra. Então não é a palavra o problema. Não é a palavra o problema. Não é que Deus não fale. Não é que Deus não nos ame. É a mesma palavra. Vamos lá então. Solo endurecido à beira do caminho. Olha só. Foi pisado, as aves vieram e comeram a semente, a palavra foi consumida. O que são isso? O que Jesus mesmo dá a impressão? São os que ouvem a palavra, foi semeado, não é? A palavra, mas eles não entendem. Que Deus abra o nosso coração para entender a palavra do Senhor. Que Ele nos abra o coração para ser realmente sábios. Porque aqui tem muitas coisas que então vem o inimigo. Jesus disse isso, o diabo vem e arrebata, tira. Tem uma palavra de Deus que vai mudar a tua vida, mas vem o diabo e tira. Que coisa terrível, não é? Ele falou assim que... O que acontece quando vêm as aves e comem, e as pessoas pisam na beira do caminho? Eles não conseguem entender a palavra, não conseguem receber a palavra para que sejam salvos. Então, claro, aqui está falando da salvação, mas eu quero trazer um pouquinho mais para a questão nossa cristã. Tem coisas que Deus está falando e que nós temos que orar para que tu possa entender e tenha salvação. Talvez no teu trabalho, talvez na tua família. São coisas interessantes. Segundo tipo de solo. Solo superficial. É no meio de pedras. Terreno pedregoso, né? Tinha pouca terra. Queimou-se. Como tem coisa de Deus que está se perdendo. Como tem coisa de Deus que está se queimando. Como tem coisa de Deus que não houve uma umidade suficiente nesse solo. Faltou água. Isso tudo está lá nos evangelhos que eu estou dizendo, né? O que Jesus disse? Ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Por quê? Porque não foi desenvolvido no solo a capacidade de crescimento. Terreno com pedras. Aí diz que, aqui o Jesus falando, né? É de pouca duração. Tem coisas que Deus começou a fazer na nossa vida, aquele que começou a boa obra, Ele quer aperfeiçoar essa obra. Aquele que começou algo tremendo na tua vida, Ele vai desenvolver isso na tua vida. Ele vai fazer crescer na tua vida. É de pouca duração, então, esse superficial aqui. Chega o momento da angústia, da perseguição por causa da palavra, logo se ofende, se escandaliza, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. Terceiro tipo de solo, o congestionado, com espinho. E sabe qual é o detalhe que Jesus diz assim, né? Que é cheio de espinho, crescendo os espinhos.
Ou seja, naquele mesmo solo tem a palavra que foi semeada e ela está crescendo, mas os espinhos estão crescendo junto. Então, nesse caso aqui, qual é minha forma de entender? Qual é o detalhe? Prioridades. Quais são as nossas prioridades? Se os dois estão crescendo junto, e aqui Jesus diz que isso aqui vai sufocar um dia a palavra. Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução e o engano das riquezas, sufocam a palavra. Eu achei outra questão, fica infrutífera, né? As ambições de outras coisas, tem um evangelho que diz, outras coisas. O evangelho diz assim, entrando, não é? Sufoca a palavra. Olha que interessante, um dos evangelhos diz assim, as ambições de outras coisas entrando no nosso coração, sufoca a palavra. Os deleites da vida. Ou seja, a gente não pode desfrutar de uma vida que Deus tem nos dado, de recursos que Deus... Sim, podemos. Mas é importante, irmãos, a gente ter bem claro na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, qual é a prioridade. É o temporal ou o eternal? É o aqui ou a eternidade? O que vai ser mais importante? Jesus ele faz muita menção, não é, sobre isso. Não dá para não chegar lá. Mas diz que dá fruto. Um dos evangelhos diz assim, ó, os deleites da vida. Mas eles não dão fruto com perfeição. Essa terra aqui com espinho, que vai crescendo junto, dá fruto. Mas não é perfeito. Dá fruto. Não é um fruto bom. O fruto deformado. E isso aqui me caiu um temor muito grande. Por quê? Porque, de certa maneira, eu posso me jactar que tem algum fruto. Mas ele está defeituoso. Não dá para vender no mercado. O mercado quer coisa boa. Para Deus, tem defeito. Entendeu? E vamos lá para a última terra, então, o solo fértil, não é? Terra boa, frutífera. Tem um dos evangelhos que vingou e cresceu. Quer dizer que de tudo isso, aquela palavra saiu à luz. E ela está crescendo. É esse o objetivo de Deus, que a palavra, na nossa caminhada, nessa semeadura, ela vingue. Deus quer produzir algo bom nas nossas vidas. E Ele quer ver vingar na nossa vida a palavra que Ele lançou. A semente que Ele lançou. Ele quer ver um fruto. Ele quer que frutifique. E é interessante, irmãos, que tem um dos evangelhos, ouvindo a palavra. Ouve, compreende a palavra. Ouve. E aqui diz assim, ouvindo a palavra, a conservam no coração. Guardam bem a palavra. E diz assim, num coração honesto e bom. Como é importante, irmãos, que a palavra de Deus é que faz isso. E a gente tem que ter honestidade de reconhecer, não sou eu. É Deus na minha vida. Não sou eu, é a graça de Deus em mim. Um coração honesto. A ceia é um dos momentos muito interessantes, que a ceia, ela tanto vai te ajudar quando tu está de uma forma negativa, está lá meio que com as dificuldades da vida, está lá te oprimindo algo, e de repente tu lembra que Jesus já morreu, já perdoou teus pecados e que tu está na graça. Mas também a ceia é uma coisa interessante que faz tu ir para o teu lugar. Não foi o teu sangue que foi derramado. Não foi o teu sacrifício, não foi o teu jejum, teu dízimo, tua oferta. Não foi teus... Tinha um irmão que orava assim, eu achava muito engraçado. Ele... Senhor, ouve as minhas orações da madrugada. Eu orava em público, né? Ouve os meus jejuns, né? Então, a gente tem que chegar num equilíbrio na ceia, de reconhecer, foi Jesus. Sendo honesto, Jesus está fazendo isso nas nossas vidas.
Ele está trabalhando, Ele está vingando na nossa vida. E quando eu digo vingando, é uma coisa tremenda. Deus mostra ao mundo que a palavra de Deus tem poder nas nossas vidas e essa palavra está crescendo e as pessoas estão vendo. Deus está na nossa vida. É diferente. A última coisa, então, que o Tiago vai dizer aqui é que o verdadeiro... no solo fértil tem mais uma coisa que é 30%, 60% e 100%. Ou seja, a mesma terra boa traz uma produção diferente. Então tem alguma coisa diferente também nessa terra boa. Nós estamos no 30%, estamos no 60% ou estamos no 100%? Deus está fazendo tudo o que Ele queria na nossa vida? Chegou uma vez um dos reis, chorando, lamentando diante de Eliseu doente, quase morrendo, e ele vem lá, ai, pai de Israel, sei lá, faz uma choradeira lá, e o Eliseu se irrita com o rei. Abre essa janela aí, para a banda do Oriente, pega flechas, atira uma flecha, vai ser flecha de vitória para ti. Ou seja, o profeta lançou a palavra de Deus, que era uma palavra de revelação para aquele rei. Ele disse assim, agora pega flechas e fere o solo com essas flechas. Ele pegou só 3. O profeta morreu indignado, dizendo assim, olha, por que só 3? Por que parou? Podia ser mais. Tinha que ser 7. Agora tu só vai ter 3 vitórias. E dito e feito, ele teve 3 vitórias contra os sírios. Mas podia ter sido 7. O que eu quero trazer para ti, irmãos? 30%, 60% e 100%. Pode ser mais. Pode ser mais. Nós somos uma boa terra para Deus, mas pode vingar mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Não é só isso. Eu sempre comento assim, e a turma já sabe que eu digo assim, a gente tem que ter boas histórias para contar para os nossos netos. A gente tem muitas experiências, irmãos, mas a gente pode ter mais. Tem mais coisa. Não é só isso. Parece que eu tenho que dizer novamente essa palavra. Porque aqui diz num dos evangelhos, eles dão fruto com perseverança. Vão sempre dando fruto. Vão sempre dando fruto. É cada vez mais. Não é só nessa proporção 30, 60 e 100. É sempre dando fruto. Não é viver do passado, dos frutos do passado, não é hoje. Amanhã vai ter mais fruto. E depois da manhã vai ter mais. E na próxima geração aquele fruto vai dar uma grande colheita nos teus filhos. Vai dar uma grande colheita nos teus netos. Não vai parar de dar fruto. Agora, o Tiago, ele encerra essa palavra aqui que eu estou pregando, dizendo assim, olha, mas o verdadeiro crente pratica a palavra. Não só ele recebe, acolhe, mas ele vai para a prática. Que é a conclusão dessa palavra aqui. Que para nós é realmente importante? Conhecer? Bastante. Mas mais importante que conhecer é praticar a palavra. Recebeu? Vai dar fruto como? Praticando. Crescendo. E aqui o Tiago, eu vou mostrar alguns benefícios disso. Qual é o grande benefício da gente praticar a palavra? O Tiago ele vai dizer assim, não é? Que a gente tem que se olhar no espelho. Pega a palavra, se olha no espelho. Uma vez, eu estava como psicólogo, né? Estava trabalhando com uma senhora que estava com dificuldades, né? E num certo momento assim, eu parei e disse assim, olha,
a senhora se casaria contigo mesmo? Ela ficou meio acorada, assim, de repente começou a rir, disse assim, ó, eu não me aguento. Eu jamais me casaria comigo mesmo, né? Não dá para me aturar. Eu disse assim, mas como é que tu quer que teu marido te ature, então? Eu disse assim, o que tu vê quando tu olha no espelho? Bah, mas me dá um ódio. Que coisa, né? Então por que não muda? Daí a palavra do Tiago aqui é meio direto. Pá, mas te olha no espelho e não vai pentear o teu cabelo? Te olha no espelho e não vai lavar esse rosto? A Mara me insiste muito, né? Eu ando muito assim, como estou vivendo mais no campo, mais tipo aposentado, né? Um conselho é sítio de lazer. Isso não existe, viu? Eu só trabalho, viu? Essas pessoas, tem muita gente que diz assim, meu sonho, quando eu me aposentar, vou ter um sítio de lazer. Bem feito, vai lá para te ver o que é, né? Então, mas aí muitas vezes eu não faço, né? A barba. E é uma das coisas que ela insiste comigo. Olha, te olhou no espelho? Já fez a barba? Então, às vezes, eu tenho que obedecer, né? Então, que é a forma de andar bem sobre a terra. Temei ao Senhor e a senhora também, não é? Aí dá tudo certinho. Qual é o benefício de praticar a palavra? Olha só. Temos um espelho que diz a verdade. Uau! A minha netinha tem muito essa expressão, ela gosta muito, quando chama atenção, ela verbaliza, né? Uau! Então, o espelho da palavra diz a verdade. Tem muita gente que tem medo disso, né? Mas a verdade, Jesus diz que liberta, né? Então, diz a verdade. E esse é um espelho do autoexame, a gente tem que se examinar, a gente tem que parar muitas vezes e pensar, tá, como é que eu ando? Paulo vai dizer assim, ó, examine se vocês estão no Evangelho. Dá uma olhadinha lá. E aqui tem umas coisas interessantes. Quando a gente olha no espelho, a gente se conhece a si mesmo. E eu quero colocar só 4 coisas que a gente conhece, não é? Conheço meus erros e meus pecados. Tem aquela expressão, tá ruim, mas é bom, né? Tinha um irmão lá no Paraguai que tivemos que falar com ele sobre uma questão lá, e ele chegou e a atenuante dele foi assim, eu não tinha lido essa palavra ainda. Na hora de nós exortar ele, né, ele tinha muito de caminhada cristã, mas a gente leu, olha, irmão, aqui, segundo o que está escrito aqui, isso não... eu não tinha lido essa parte. Então, temos que ler todas as partes, né, irmão? Olhar bem, né, o que está escrito. Mas o espelho mostra os nossos pecados. Então, é importante a palavra, né? Também mostra as nossas necessidades. A palavra esclarece para nós o que nós necessitamos. Talvez tu não necessite de um carro novo. Talvez tu necessite de outra coisa. A palavra vai te mostrar isso. Você também tem o conhecimento de quais são tuas obrigações, teus deveres. Mas também, graças a Deus, está ali muito claramente que tu conhece as tuas recompensas. A palavra de Deus nos dá também. Tem muitas coisas que a gente ganha. E termina então a palavra assim, que o Tiago vai dizer assim, vocês vão ser verdadeiramente livres. E ele diz assim, e tudo que vocês fizer vai ser bem-aventurado. Tudo que vocês fizer vai dar certo. Tudo que vocês fizer vai ter aprovação de Deus. Josué, no começo de uma... É até interessante, a gente às vezes fica vendo assim a Bíblia e a gente não se dá conta que às vezes de um versículo para o outro tem muita coisa, não é? De repente, Josué está começando a liderar o povo. E aí ele diz assim, olha, ele está naquela angústia, Moisés foi tudo isso e agora eu que estou aqui, vou fazer o quê? Aí vem o povo e diz assim, olha, nós vamos te obedecer, Josué. E Josué, opa, desde que? Olha o que o povo diz para Josué, Deus esteja contigo, como foi com Moisés. Aí, bonitas palavras, não é? Aí, de repente, Moisés passa o Mar Vermelho.
E agora Josué tem um riozinho, mas é um rio. Já pensou? Aí está o Jordão. Não é um mar vermelho, mas é Jordão. É rio. E aí, pá, imagine, né? E aí Josué vai daquele jeito, e aí Deus chama e diz, não, Josué, é o seguinte, é só tu meditar na palavra, dia e noite, e cumpra essa palavra. E eu vou ser contigo. Tudo que tu fizer vai dar certo. Tu vai passar esse rio, vou te honrar na frente deles, eles vão te obedecer. Porque eu vou ser contigo. Mas como é que Josué começou a sua caminhada? Ele caminhava com o homem de Deus, Moisés. Ele aprendeu com Moisés. E agora está ele na dianteira. Mas Deus está com ele. E diz assim, olha, medita dia e noite. Tudo que tu fizer vai dar certo. O Davi vai dizer da mesma maneira no Salmo 1, o homem, não é? Que conhece a Deus, medita na sua palavra, é como uma árvore plantada, né? O que vai acontecer? Tempo certo vai dar seu fruto. Irmãos, eu concluo dizendo assim, é simples a palavra. Essa vida de Deus, ela se desenvolve na nossa vida, com a nossa participação. A gente vai caminhando, caminhando, vai vendo, e Deus vai dando frutos. Persevera nisso. Eu não sei se podemos fazer uma palavra de oração. Vamos colocar de pé, então. Como ninguém puxou meu carro. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.